mães. Avant toute chose, je souhaite saluer toutes les mères. Que hoje é um dia especial, se comemora o Dia das Mães, né, aqui na França. C'est un jour spécial, c'est la fête des mères. O que seria de nós sem as mães, né? Que serions-nous sans nos mères? E toda uma sociedade, ela é moldada pelas mães. Et toute une société est faite par les mères. Porque são as mães que educam os filhos, né? Tanto as meninas quanto os homens. Car c'est la mère qui éduque le garçon et aussi la fille. Então a mãe é extremamente importante. Donc la mère est grandement importante. Não só por fato de gerar a luz, Pas que le fait de donner naissance, mas por direcionar toda uma nação. mais pour guider toute une nation. E o amor que Jesus compara um pouco, né? Et l'amour que Jésus compare, É o amor de mãe. O amor dele se compara com o amor de mãe. son amour à Jésus est comparable à celui de la mère. De uma entrega, de uma felicidade, Une joie, de estar disposto a entregar tudo para poder realizar e fazer com que o filho ande nos caminhos corretos. être prêt à tout donner pour que son fils soit dans les chemins du Seigneur. Então vamos dar uma salva de palmas para as mães. Alors nous allons applaudir les mères. Obrigado por estar aqui. Eu sou muito grato pela vida dela. Amém. Antes de começar a pregação, eu gostaria de orar. Avant de commencer la parole, je vais prier. Senhor, obrigado por nos permitir estar aqui. Seigneur, je te remercie pour que nous puissions être ici. Fico pensando o que seria de nós sem a tua misericórdia, sem o teu amor, Que serions-nous sans ta miséricorde et sans ton amour, sem a tua justiça, Pai. sans ta justice? Pois por causa da sua justiça, o Senhor sacrificou o seu filho, C'est grâce à ta justice que tu as sacrifié ton fils, para que nós possamos ter a salvação. pour que nous puissions avoir le salut. Que a tua palavra hoje aqui, Senhor, possa tocar os nossos corações, Que ta parole puisse toucher nos cœurs, que seja uma palavra de mudança, que ce soit une parole de changement, nós possamos entender, Pai, a profundidade da tua palavra. que l'on puisse comprendre le plus profond la parole, Que nós possamos buscar, compreender e levar essa semente para a terra boa em nossos corações. que nous puissions comprendre cette parole et emmener cette semence dans notre cœur, E que ela possa produzir frutos que honrem e glorifiquem ao Senhor, ó Pai. et qu'elle puisse produire des fruits qui puissent glorifier ton nom. Pois eu sei que o maior desejo do Senhor é que nós possamos nos arrepender e ter uma vida reta diante do Senhor. Car je sais que ton plus grand souhait est que nous nous repentions de nos péchés et que nous suivions ton chemin. Abre nossa mente, nosso coração, Ouvre nos pensées, nos cœurs, Jesus, Senhor. que nós possamos decidir abrir o nosso coração Sim, para a papai. tua palavra. que nous puissions ouvrir nos cœurs à ta parole. Tenha seus ouvidos e Nós essa sabemos oração, que, Senhor. que a gente aceitar e onde nós colocarmos nosso Recebe, coração Senhor. estará toda a nossa vida. Car nous savons où que nous mettions notre cœur, là sera notre vie. Tudo para a glória do teu É o que eu nome, te oro em Senhor. nome do teu Filho Jesus Amém. C'est Cristo. ce que je Amém. te prie. Amen. Bom, eu estou com essa palavra no coração já tem mais de um mês. J'ai cette parole dans le cœur il y a un peu plus d'un mois. Eu tenho mastigado, tenho refletido. Pode sentar, desculpa. Oui, ça. A gente empolga, né? Acaba esquecendo. Então eu tenho pensado nessa palavra já tem um tempo. Donc ça fait un moment que j'ai cette parole. Eu tentei ir para um caminho, Deus me mandou ir para outro caminho em relação à mesma palavra. J'ai essayé de prendre d'autres chemins, mais Dieu me ramenait toujours à cette parole. E nós vamos falar de algo que quando a gente começa a aprender a usar, Et donc nous allons apprendre quelque chose, c'est que lorsque nous apprenons à utiliser quelque chose, nós nunca mais deixamos de usar ela e hoje em dia é extremamente difícil você viver sem essa coisa importante. et donc nous pouvons utiliser cette chose, et au jour d'aujourd'hui, c'est Essa coisa importante. une chose très importante, cette chose dont il va parler aujourd'hui. Talvez você deve estar pensando, pô, deve ser o celular, né? Donc peut-être tu te dis c'est le portable, Mas eu quero te dizer que isso que nós usamos, depois que nós aprendemos, ce que nous utilisons après que nous l'apprenions, não é o celular, porque já existia antes da criação. donc ce n'est pas le portable car cette chose était déjà créée avant la création. Elle est déjà avant la création. Que é justamente a palavra. Qu'est la parole? Uma palavra dita, uma palavra não dita. Une parole dite ou non? Mas o que é uma palavra? Mais qu'est-ce qu'une parole? Se você pensar, o que significa eu falar alguma coisa? Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose? Qual é a força para me conseguir pronunciar uma palavra? Quelle est la force pour que je puisse prononcer un mot? Em quantas coisas eu preciso pensar e refletir? En combien de choses je dois penser et pour dire cette parole?
Quantos por cento do meu cérebro eu preciso utilizar para me formar uma palavra? Combien de pourcentage de mon cerveau je dois utiliser pour prononcer ces paroles? Cientificamente, nós devemos usar entre 70% a 80% do nosso cérebro para conseguir pronunciar uma palavra. Donc scientifiquement, c'est environ 70 à 80% de la capacité de notre cerveau pour pouvoir prononcer une parole. É algo bem complexo. C'est quelque chose de vraiment compliqué. Só que o ato de querer dizer algo Mais le fait de vouloir dire quelque chose, não é simplesmente falar. ce n'est pas simplement dire. Porque eu fico refletindo no Daniel, meu filho. Car je compare avec mon fils Daniel. Ele não fala nenhuma palavra, Il ne dit aucun mot, mas ele já quer se expressar. mais il veut déjà s'exprimer. Ele já quer colocar ali naquele som que ele emite Il essaye, au travers du son qu'il produit, o que ele está sentindo. ce qu'il ressent. Eu não entendo porque eu não entendo bebês, né? Mais je ne comprends pas parce que je ne comprends pas le langage des bébés. Mas ele já fala. Mais il parle déjà. Da maneira dele, mas ele já fala. À sa façon, mais il parle déjà. E eu busquei o significado literal, o que significa a palavra em si. Et donc j'ai recherché quelle est la définition exacte de parole. E eu achei duas características que expressam bem o que eu quero dizer hoje. Et donc j'ai trouvé deux définitions. Uma é a capacidade de exprimir ideias por meio de sons. C'est la capacité d'exprimer des idées au travers du son. Então você querer emitir uma ideia a alguém. Donc c'est vouloir transmettre une idée à quelqu'un. Então você coloca ela em palavras. Donc tu la mets en mots. E a outra é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas ou ensinadas. Donc l'autre définition, c'est un conjunto coerente de ideias. C'est un ensemble cohérent d'idées fundamentais a serem transmitidas qui ou sont ensinadas. Fondamentalement utilisées pour transmettre ces paroles. Ou seja, uma doutrina. En d'autres mots, une doctrine. Então, quando você fala com alguém, donc, quand tu parles à quelqu'un, você quer transmitir as ideias que você tem. Tu veux transmettre les idées que tu as. Você quer transmitir o sentimento que você tem. Tu veux transmettre les sentiments que tu as. Então, quando nós vemos as crianças que já conseguem falar o português ou o francês, donc, quand nous voyons les enfants qui parlent déjà le portugais et le français, nós admiramos a essência e a verdade que elas têm. Donc, nous sommes étonnés de la vérité qu'ils ont. Porque geralmente uma criança ela é bem honesta e sincera com o que ela acha ou pensa de determinadas situações. Car un enfant, il est très simple et vrai dans tout ce qu'il dit. Il n'a pas de filtre. Il dit ce qui est vrai ou pas vrai. Então dificilmente uma criança vai mentir para você. Donc très difficilement un enfant va vous mentir. Se uma mulher perguntar para uma criança se está bem o vestido ou não, donc si une femme demande à un enfant si elle est bien vêtue, talvez a mulher não vai ficar muito satisfeita. Peut-être elle n'aura pas la réponse qu'elle aurait voulu avoir. Porque ele realmente vai dizer se está feio ou se não está feio. Car il va véritablement dire si c'est beau ou pas. Só que com o passar dos anos, au fil des années, nós seres humanos, nous êtres humains, aprendemos coisas que em determinados momentos é bom, em determinados momentos é ruim. Nous apprenons des choses qui sont bonnes et pas bonnes. E uma dessas coisas é justamente a mentira. Et l'une de ces choses, c'est le mensonge. Que é burlar a verdade que nós deveríamos dizer ao próximo. C'est dire d'une façon erronée la vérité à quelqu'un d'autre. E eu fiquei refletindo um pouco. Et j'ai pensé à ce texte. Antigamente, na época, principalmente nas épocas medievais, dans l'époque médiévale, ou se você for no interior muito distante, si tu vas vraiment à la campagne, uma cidade onde as pessoas vivem mais como antigamente do que como nas capitais hoje em dia. Des personnes qui sont vraiment en retrait, qui ne vivent pas comme en métropole. Uma palavra, ela tem valor e ela é cumprida sem precisar de testemunhas. Une parole, elle a du pouvoir. Uma palavra, ela é cumprida sem precisar de testemunhas. Une parole, elle a du pouvoir, elle n'a pas besoin, et elle a des témoins pour être convaincue. Porque a pessoa que está dizendo, la parole qui dit, ele coloca a sua honra naquela palavra. Elle met son honneur dans ce qu'elle dit. Ele coloca a sua essência naquela palavra que ele está dizendo. Elle met son essence dans ce qu'elle dit. Então ele irá cumprir com toda a sua vida aquilo que ele combinou com alguém. Donc il va faire de tout pour pouvoir accomplir avec ce qu'il a dit.
Então não é simplesmente uma palavra da boca para fora. Donc ce n'est pas simplement une parole de la bouche. Voilà. Então hoje, se quisermos entrar em acordo, Donc, aujourd'hui, si nous voulons nous mettre en accord, nós fazemos contratos, nous faisons des contrats, nós chamamos testemunhas, nous appelons des témoins, nós gravamos no celular para ficar nous registrado, enregistrons sur le portable pour que ce soit enregistré. e às vezes nós gravamos escondido, Et des fois, nous nous enregistrons même en cachette, porque nós desconfiamos se o outro irá cumprir aquilo que foi dito. car nous ne savons pas si cette personne va vraiment faire ce qu'elle dit. Porque justamente eu quero falar do poder da palavra na união e na tomada de decisão. Donc je vais parler de la parole au sujet de l'union et sur la prise de décision aussi. Nós temos uma necessidade de falar enorme. Nous avons un besoin énorme de nous communiquer. Nós temos a necessidade de sermos entendidos uns pelos outros. Nous devons nous comprendre les uns et les autres. E muitas vezes nós falamos, Et beaucoup de fois, nous parlons e sentimos que não somos compreendidos. et nous sentons que nous ne sommes pas compris. Mas hoje eu quero trazer por meio das escrituras, Et au travers de la parole, je vais vous ramener une parole talvez o porquê não conseguimos transmitir o que sentimos. du pourquoi nous n'arrivons pas à transmettre ce que nous ressentons. Bom, em Provérbios, capítulo 10, versículo 13, En Proverbe, chapitre 10, verset 13, diz que a sabedoria está nos lábios de quem tem discernimento. une personne intelligente dit des paroles de sagesse. Então veja bem, para a gente ter sabedoria Pour pouvoir avoir de la sagesse nos lábios, dans la bouche, nós precisamos ter discernimento. nous devons avoir l'intelligence. Então, se a gente não está conseguindo ser claro com alguém, Donc si nous n'arrivons pas à être clairs avec quelqu'un, a pergunta correta não é se a pessoa ela se importa com o que você está dizendo. donc la question qu'on doit se poser, ce n'est pas si la personne, elle comprend ce que nous voulons transmettre. Você está tomando tempo para discernir o que está passando com você? Est-ce que tu prends un moment de manière intelligente pour comprendre ce qui se passe avec toi? Você está tendo clareza com o que você realmente quer falar para alguém? Est-ce que tu sais de façon claire ce que tu veux transmettre à quelqu'un? Quando você vai tomar uma decisão, você reflete no que pode acontecer depois que você toma aquela decisão? Quand tu prends une décision, est-ce que tu as déjà réfléchi au préalable pour savoir si c'est la bonne chose à faire? Antes de dizer sim ou não, você realmente pensou no que você está fazendo? Avant de répondre oui ou non, est-ce que tu as mûrement réfléchi à ce que tu dis? Porque depois que nós aprendemos a mentir, Parce qu'après que nous apprenons le mensonge, ficou muito fácil para a gente falar rapidamente com outra pessoa. ça devient très, très facile de parler à quelqu'un d'autre. E nós não sentimos mais o peso nem a culpa do que essa palavra pode gerar no outro, Et donc nous n'avons plus cette responsabilité et le poids des mots, porque nós não mais pensamos se vamos sentir aquela culpa ou não. Simplesmente podemos dizer e sabemos que aquilo não é a verdade, então não sentimos nada. Porque quando falamos, car quand nous parlons, nós não preocupamos mais, como nós sabemos mentir, não preocupamos mais se vai nos atingir ou não, porque nós mentimos, não estamos colocando mais a nossa essência naquilo que falamos. donc nous ne pesons pas les mots et nous ne ressentons pas à la place de l'autre le poids de cette parole. E não nos importamos com como o outro também se sentirá. Nous nous importons pas comment l'autre va se sentir, Porque já não nos importamos mais em colocar nossa essência. car ça ne nous inquiète plus de notre essence. Então, Deus, ele nos mostra por diversos momentos na palavra Donc Dieu nous montre au travers de sa parole que quando decidimos algo, que quand nous décidons quelque chose, quando nós falamos algo uns com os outros e combinamos algo uns com os outros, quand nous nous mettons en accord les uns et les autres, com todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, avec toute notre intelligence, tout notre être, essa decisão, esse algo que nós decidimos, irá acontecer. donc tout ce que nous avons conclu ensemble va se produire. Também pensando no Novo Testamento e o que Jesus diz sobre tomada de decisões e união por meio da palavra, Donc quand nous regardons dans le Nouveau Testament ce que Jésus a dit entre l'union et la prise de décision, o
próprio Jesus, em Mateus 18, Jésus, en Matthieu 18, ele então nos dá também a autoridade de tomar decisões no reino espiritual. il nous donne aussi l'autorité pour prendre des décisions dans le royaume spirituel. Em Mateus 18, 18 diz: Matthieu 18, 18. tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que for desligado na terra, que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans les cieux. Et tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans les cieux, dans le ciel. Aqui o contexto está dizendo sobre as pessoas que estavam tendo problemas com o pecado e não conseguir viver de acordo com o que Deus queria. Donc là, on parle de comment les personnes n'arrivaient pas à vivre avec leurs péchés. Pessoas que não estavam se arrependendo dos seus pecados. Les personnes qui n'arrivaient pas à se repentir de ces péchés. Então Jesus deu autoridade aos irmãos na época Donc Dieu a donné de l'autorité aux frères à l'époque, para que eles buscassem esses irmãos, qu'ils cherchent ces frères, ajudassem eles a encontrar o arrependimento qu'ils puissent les aider à trouver la repentance. e chegado o momento que eles não se arrependiam, Et arrivé au moment où ils ne se repentissaient pas, Jesus os deu a autoridade de entrar em acordo se a pessoa seria desligada ou não. donc Dieu leur donnait l'accord si cette personne pouvait être mise à l'écart ou pas. Mas não segundo o que eles queriam, Mais pas selon ce qu'ils voulaient, mas segundo a misericórdia e o amor por meio da palavra de Jesus. mais selon la miséricorde et l'amour de la parole de Jésus. Então eles precisavam conversar um com o outro, Alors ils avaient besoin d'échanger, eles precisavam ter discernimento um com o outro ils devaient avoir de l'intelligence les uns avec les autres, e saber interiormente o que se passava dentro deles e em volta para que eles tomassem uma decisão. et savoir ce qui se passait à l'intérieur d'eux, autour d'eux, pour qu'ils puissent prendre cette décision. Mas essa é uma decisão espiritual. Et c'est une décision spirituelle. Então eu fiquei refletindo e perguntei para mim, perguntei para Deus, como que eu vou transmitir para os meus irmãos Donc je me suis dit, Dieu, comment je vais transmettre aux frères que não é a palavra apenas porque o Senhor deu autoridade. que ce n'est pas seulement la parole, car Dieu nous a donné l'autorité au travers de la parole. Então ele me fez lembrar de um momento muito peculiar no Antigo Testamento, Donc il m'a fait me souvenir d'un passage dans l'Ancien Testament, que fica em Gênesis capítulo 11, qui est en Genèse 11, nós vamos ler do 1 ao 9, du 1 au 9, porque a palavra ela pode ser poderosa para construir, car la parole, elle est puissante pour construire, mas também pode ser poderosa para destruir. mais aussi puissante pour détruire. Depende qual o sentimento que você tem, a intenção que você tem. Tout dépend de l'intention que tu as. Amém. Então, lá em Gênesis, é a história da Torre de Babel. Donc en Genèse, ça part de la tour de Babel. O Jonathan vai ler em francês, do 1 ao 9, Je vais lire en français du 1 au 9, e a gente continua. et on continuera. À ce moment-là, tous les habitants de la terre parlent la même langue, et ils utilisent les mêmes mots. Un jour, les gens vont vers l'est, ils trouvent une plaine au sud de la Mésopotamie, et ils s'installent là. Ils se disent entre eux, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Les briques leur servent de pierre, et le bitume leur sert de ciment. Puis ils disent, allons, construisons une ville et une grande tour aussi haute que le ciel. Ainsi nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester tous ensemble. Alors le Seigneur descend du ciel pour voir la ville et la tour que les êtres humains sont en train de construire. Ensuite il dit, ils forment tous un seul peuple et ils parlent la même langue. Comme cela commence bien. Alors maintenant, jusqu'où vont-ils aller? Rien ne pourra plus les arrêter. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ah non, je vais mélanger leur langage. Il faut les empêcher de se comprendre entre eux. Le Seigneur les chasse de leur ville et il les envoie un peu partout dans le monde. Ils arrêtent de construire la ville. C'est pourquoi on donne à cette ville le nom de Babel. En effet, c'est là que le Seigneur a mélangé le langage des habitants de la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a envoyés un peu partout dans le monde entier.
Então, essa passagem ela é muito reveladora. Donc ce passage, il nous révèle E ela traz justamente o que eu estou querendo passar para nós hoje. et il nous ramène ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. A palavra, tanto para o bem La parole pour le bien quanto para o mal, et aussi bien pour le mal. se você tem claramente o que você quer fazer, Si tu as vraiment clairement ce que tu veux faire, quando você entra em acordo com pessoas que também querem fazer a mesma coisa que você quer fazer, quand tu rentres en accord avec quelqu'un qui a le même objectif que toi, esse plano irá acontecer. ce plan, cette ambition va se produire. Se a gente olhar aqui na escritura que acabamos de ler Si on regarde ici dans l'écriture que nous venons de lire, e perguntar, será que deu certo o plano deles? est-ce que ça a été un bon plan? Sim ou não? Oui ou non? Talvez possamos dizer que não, On peut peut-être penser que non, mas o plano deles deu certo. mais si, leur plan a fonctionné. Eles tiveram um resultado bom. Ils ont eu un bon résultat. Nós não vemos ele hoje, o resultado desse povo, Nous ne voyons pas aujourd'hui le résultat du peuple, porque foi necessário o próprio Deus descer à terra car Dieu a eu besoin de descendre sur terre para poder parar esse plano pessoalmente. pour arrêter ce plan personnellement. Porque o que o próprio Deus diz aqui, Car le peuple, le propre Dieu dit, bom, venhamos e confundamos a língua, venons et nous allons confondre, mélanger leur langage, porque senão ninguém poderá impedir eles daqui a um tempo. parce que sinon, plus personne ne pourra les retenir. Então, o plano deles deu certo. Alors leur plan a fonctionné. Eles queriam ser famosos, Ils voulaient être connus, eles queriam subir até o céu ils voulaient monter jusqu'aux cieux, e começaram a colocar em prática o que eles decidiram. et ils ont commencé à mettre en pratique ce qu'ils se sont mis d'accord. Então eles disseram um dia, vamos construir uma torre e ser famosos? Donc ils se sont dit, allons construire une tour et être connus. E quem estava em volta falava, vamos. Et qui étaient autour, ils ont dit, ok. E simplesmente começaram a construir e deu certo. Ils ont commencé à construire et ça a marché. E deu tão certo, e a prova que deu certo é que o próprio Deus desceu e confundiu a língua para que eles não construíssem. Et la preuve que ça a marché, c'est que Dieu a dû venir personnellement pour venir confondre leur langage. Então, pensando na nossa vida como cristãos hoje, Alors si on met cela, si on applique cela dans notre vie, e aqui entra o ponto que Deus pediu para mim chamar a nossa atenção hoje, et ici il y a le point clé de ce que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui, que é justamente na nossa vida em relação a Deus. c'est notre vie en relation à Dieu. Quando você fez a sua confissão de fé, Quand tu as fait ta confession de foi, o que você fez? qu'as-tu fait? Quanto tempo você teve para refletir? Combien de temps tu as eu pour mûrement réfléchir? Quando você disse Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, Quand tu as dit Jésus-Christ est mon sauveur, você sabe o que você disse? tu sais ce que tu as dit? Você refletiu no que você estava dizendo, na decisão que você estava tomando? Tu as réfléchi à ce que tu as dit et à la décision que tu prenais? Quando você confessou que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, Quand tu as confessé que Jésus est le Fils du Dieu très haut, você realmente sabe o que você disse naquele momento? est-ce que tu sais véritablement ce que tu as dit à ce moment-là? Hoje, quando você diz que Jesus é o seu Senhor, você ainda sabe o que é isso realmente? Quand tu as dit que le Seigneur est ton Dieu, est-ce que tu le sais vraiment aujourd'hui? Nós tomamos tempo para ter discernimento do que significa alguém ser Senhor? Est-ce que nous prenons le temps de savoir véritablement qui est Seigneur? Pois nós somos prontos para tomar decisão e dizer algo para alguém. Car nous sommes rapides à prendre des décisions et à dire quelque chose à quelqu'un. Mas nós não conseguimos muitas vezes esperar, refletir para depois tomar uma decisão. Mais nous n'arrivons pas à prendre du temps et réfléchir avant de prendre une décision. E quando nós vivemos assim por muitas vezes, ou pela maioria das vezes, Quand nous vivons comme cela, la plupart du temps, nós somos como ondas levadas de um lado para o outro. nous sommes comme des vagues emmenées de droite à gauche. Como a palavra diz, quando não temos conhecimento da palavra de Deus. Quand nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, Nós somos levados de um lado para o outro como ondas. nous sommes menés de part et d'autre comme les vagues. Então, Deus me trouxe Lucas 14 para que nós possamos refletir o que nós devemos fazer diante de Deus. Donc le Seigneur m'a donné le passage de Luc 14, 11.
14, Luc 28 a 14, 33. 28 au 33. Lucas 14, do versículo 28 ao 33. Du 28 au 33. En effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule. Combien est-ce que cela va coûter? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? Mais s'il pose les fondations sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Ils diront, cet homme a commencé à construire, mais n'a pas pu finir. Quand un roi part en guerre contre un autre roi, il commence par s'asseoir et il se demande, j'ai 10 000 soldats. Est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec 20 000 soldats? S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin, et il demande à faire la paix. Jésus ajoute, ainsi, parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut être mon disciple. Bom, refletir de fato no que nós decidimos com Deus Donc réfléchir sur notre vie en Dieu, é tão importante porque definirá como nós vamos agir diante de Deus. c'est important car ça va nous montrer comment nous devons agir envers Dieu. Porque Deus ele não quer que nós estejamos seguindo Ele Car Dieu ne veut pas qu'on le suive sem entender o que Ele quer de nós. sans comprendre ce qu'il veut de nous, Sem a gente entender o que Ele espera de nós. sans comprendre ce qu'il attend de nous. Então, quando nós lemos aqui em Lucas, Donc, quand nous lisons ici en Luc, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não senta e calcula o preço? Versículo 28. quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et calcule combien est-ce que cela va me coûter? Então, a pessoa começa a refletir, será que eu devo fazer isso? Donc là, la personne elle commence à réfléchir et à penser, est-ce que je peux faire cela? Será que eu tenho condições de manter uma palavra depois que eu dizer para alguém, depois de ditar a alguém? Est-ce que je vais pouvoir maintenir une parole que j'ai dit à quelqu'un? Talvez você possa estar pensando que Felipe, mas é difícil, porque a gente conversa várias coisas durante o dia. Peut-être tu te dis, oui, mais Philippe, c'est dur, on parle tellement de choses pendant la journée. Talvez não faça sentido, porque quando a gente conversa aleatoriamente, pode parecer que não estamos tomando decisões. Parce qu'on parle de façon aléatoire qu'on dirait qu'on ne prend même pas de décision. Mas você já percebeu que quando você está numa conversa com alguém, Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que quand tu échanges avec quelqu'un, chega um momento que você percebe que talvez a pessoa ficou desconfortável com a conversa? tu te rends compte que la personne est un peu mal à l'aise avec ce que tu es en train de dire, Parece que a pessoa não está gostando muito do que você está dizendo. elle n'aime pas trop ce que tu es en train de dire. Isso é a prova de que todo momento nós estamos tomando uma decisão. C'est la preuve qu'à tout moment, nous prenons des décisions. Só que nós não refletimos muito bem o que essa palavra irá gerar no outro. Mais nous ne réfléchissons pas vraiment à ce que cette parole va produire chez cette personne. Porque nós não tomamos um tempo de refletir no que está acontecendo em volta Car nous ne prenons pas le temps de comprendre ce qu'il se passe autour de nous. e não estamos discernindo o que está acontecendo dentro de nós. Et nous ne réfléchissons pas de manière intelligente à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Então, quando nós estamos prontos para falar, Alors quand nous sommes prêts à parler, nós tomamos uma decisão qualquer, nous prenons une simple décision. porque não refletimos naquilo que vamos falar. Car nous ne réfléchissons pas à ce que nous allons dire. Então, a todo momento que estamos conversando uns com os outros e com nós mesmos, ou na frente do espelho, ou no quarto, mentalmente, Alors quand nous échangeons entre nous, personnellement, ou dans notre chambre, ou dans le miroir, nós estamos argumentando para que nós possamos tomar uma decisão. nous sommes en train d'argumenter pour pouvoir prendre une décision. Pois a nossa vida é toda uma decisão. Car toute notre vie est une décision. E a palavra diz que onde está o nosso coração, aí estará toda a nossa vida. Car la parole dit que où est notre cœur, là sera toute notre vie. Por isso é um pouco complicado buscar tomar uma decisão quando nós estamos emocionados. Car c'est pour ça que c'est difficile aussi de prendre une décision quand nous sommes de façon émotionnelle atteints.
Porque a emoção, ela muitas vezes, ela nos trai. car notre émotion nous trompe. Porque nós tomamos uma decisão por um sentimento, uma emoção, algo que acontece ali com a gente, o corpo arrepia. Car nous prenons une décision sur le moment, sur le tas, car c'est un moment de l'émotion. E por isso nós tomamos a decisão errada muitas vezes, quando decidimos fazer algo nesses momentos. Et c'est pour cela que des fois, nous prenons des décisions erronées, parce que nous sommes guidés par l'émotion. E eu quero trazer isso hoje, meus irmãos, porque Deus pediu. Não porque eu queria. Je veux vous ramener cette parole, car Dieu m'a demandé, et ce n'est pas moi. Não sou eu que decido. Ce n'est pas moi qui décide. Então, no versículo 31, eu vou ler aqui em português, Donc, au verset 31, rapidamente, fala qual é o rei que, pretendendo sair para uma guerra contra outro rei, não vai calcular quantos soldados cada um tem. donc là, la parole dit que quel roi va partir en guerre contre notre roi, il ne va pas calculer le nombre d'hommes qu'il a à sa disposition. Então, aqui nós temos um rei que tem 10.000 soldados, Donc ici, nous avons un roi qui a 10 000 soldats, e o outro rei tem 20.000 soldados. et l'autre roi qui en a le double. Bom, eu não sei se você sabe, mas nós somos esse rei que tem 10.000 soldados. Je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes ce roi qui a 10 000 soldats. E Deus é esse rei que tem 20.000 soldados. Et Dieu est ce roi qui a 20 000 soldats. E a humanidade está em guerra contra esse rei. Et l'humanité est en guerre contre ce roi. A Torre de Babel foi uma guerra declarada da humanidade contra Deus. La tour de Babel a été une déclaration de guerre de l'humanité contre Dieu. Estudando mais profundamente, Quand nous étudions de manière plus profonde ce texte, Nimrod foi o fundador de várias cidades. Nimrod a été le fondateur de plusieurs grandes villes. Ele foi um dos grandes homens depois do dilúvio, Il a été un homme très important après le déluge, grande caçador, diz a Escritura, un grand chasseur. e provavelmente foi ele que foi o idealizador da construção da Torre de Babel. Et nous pouvons voir que c'est lui qui a eu l'idée en fait de faire la tour de Babel. Porque ele ficou revoltado com o que aconteceu no dilúvio. Car il était remonté avec ce qui s'était passé à cause du déluge. Ele não aceitou o que Deus fez na terra. Il n'a pas accepté ce que Dieu a fait sur terre. Então ele queria ser como Deus. Alors il voulait être comme Dieu. Ele queria enfrentar a Deus. Il voulait affronter Dieu. Então vamos construir uma torre, vamos ser famosos, vamos dizer a Deus que não vamos morrer mais por um dilúvio. Por isso uma torre muito alta. Et donc c'est pour ça qu'il a créé une tour très haute, comme ça, dès que s'il y a un autre déluge, ben, on ne mourra pas. Então depois que o pecado entrou no mundo, estamos em guerra contra Deus. Alors quand le péché est entré dans le monde, nous sommes en guerre contre Dieu. E Deus, ele não está em guerra contra nós. Et Dieu n'est pas en guerre contre nous. Ele está em guerra contra o pecado. Il est en guerre contre le péché. E nós estamos no meio disso tudo. Et nous sommes au milieu de tout cela. Porque quando Deus ataca o pecado, Quand Dieu attaque le péché, nós não resistimos. nous ne pouvons pas résister. Porque são coisas que ainda vamos entender. Car ce sont des choses que nous allons encore comprendre. Porque o nosso corpo é frágil e não suporta quando Deus ataca o pecado. Et notre corps est fragile et ne supporte pas quand Dieu attaque notre péché. Então Deus, ele pede que nós calculemos o que nós estamos fazendo. Donc Dieu nous demande à ce que nous calculions ce que nous faisons. Deus, então, ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, Alors il envoie son fils Jésus-Christ. não por um ato emocional de Deus, porque ele não age assim, Ce n'est pas de façon émotionnelle comme nous, mas um ato bem pensado, mais c'est un acte très bien et mûrement réfléchi, um ato bem calculado un acte bien calculé e um ato bem profetizado. et un acte bien prophétisé aussi. Eu farei isso. Je ferai cela. Eu enviarei um filho. J'enverrai un fils. Eu pagarei o preço de uma vez por todas. Je paierai le prix d'une fois pour toutes. Então, Deus, quando ele vai dizer algo de uma decisão que ele tomou, Alors que quand Dieu va dire quelque chose au sujet d'une décision qu'il a prise, ele também calculou il a aussi calculé. e ele viu que ele estava com 20.000 soldados contra um rei de 10.000 soldados. Il a vu qu'il avait 20 000 soldats contre un roi qui en avait 10 000. E neste caso que nós lemos aqui, ao invés de nós, que temos 10.000, enviemos uma delegação para pedir paz, Alors ici, nous qui avons 10 000 soldats, au lieu d'envoyer les messagers pour la paix,
Deus enviou uma delegação para dizer que eu estarei em paz com vocês. Dieu a envoyé ses propres messagers pour dire « Je serai en paix avec vous ». Tamanha misericórdia e o amor de Deus L'amour de Dieu et sa miséricorde est tellement grande que ele não esperou que nós enviássemos alguém para pedir paz. qu'il ne s'attendait pas que nous envoyions quelqu'un, un messager, pour demander la paix. Pois como a palavra diz, quando estávamos em pecado, Deus mandou o seu Filho para morrer por nós. Car la parole dit que quand nous étions en péché, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Mas como nós lemos aqui, Mais quand nous lisons ici, a palavra diz que se nós não estivermos dispostos a renunciar a tudo que possuímos, si nous ne sommes pas prêts à renoncer à tout ce que nous avons, nós não podemos ser discípulos de Jesus. nous ne pouvons pas être disciples de Jésus. Nós não podemos seguir a Jesus. Nous ne pouvons pas suivre Jésus. E quando fala abrir mão de tudo que possuímos, Et quand il dit ici, laisser tout ce que nous possédons, hoje nós sabemos que não são bens materiais. nous savons que ce ne sont pas des choses matérielles. Hoje a nossa maior dificuldade Aujourd'hui, notre plus grande difficulté é aceitar uma verdade. est accepter une vérité, É mudar um pensamento, est changer une pensée, é mudar uma essência de quem nós somos. c'est changer notre essence. Porque Deus ele nos aceita como nós somos, Car Dieu nous accepte tels que nous sommes, mas Ele não quer que nós fiquemos como nós somos. mais il ne veut pas que nous restions de la façon dont nous sommes. Porque na essência nós somos pecadores. Car dans notre essence, nous sommes pécheurs. Nós fazemos coisas que a nossa carne nos manda fazer. Nous faisons des choses que notre chair veut qu'elle fasse. E Deus ele não quer que nós fiquemos nesse estado. Et Dieu ne veut pas que nous restions de cette façon. Então, Ele nos chama a calcular se queremos de fato que Jesus seja o nosso Senhor. Alors il nous demande ici si nous voulons calculer si nous voulons Dieu ou pas dans notre vie. Porque quando nós estamos em guerra Car quand nous sommes en guerre, e nós balançamos a bandeira branca nous balançons le drapeau blanc, e dizemos, não, agora nós estamos sob o seu reinado. nous disons maintenant nous sommes sous ton royaume. O seu rei será o nosso rei. Ton roi sera notre roi. Nós estamos dizendo para aquele outro rei Nous sommes en train de dire à ce roi que a partir daquele dia, qu'à partir de ce jour, a cultura daquele rei la culture de ce roi vai sobrepor a cultura do rei perdedor. viendra sur la culture de ce roi qui a perdu. Então, aquele rei que perdeu, Alors ce roi qui a perdu, ele deve satisfações para o rei que o conquistou. il doit rendre compte à ce roi qu'il a conquis. O rei conquistado paga impostos para o rei que o conquistou. Le roi qui a conquis, qui a été conquis, doit payer des impôts à celui qui a conquis. Então, as leis do reino que veio Alors les lois du royaume qui sont venues será a lei daquele povo conquistado. sera les lois pour ce peuple qui a été conquis. Muito da cultura se transforma Beaucoup de choses de la culture se transforment e a nossa vida muda. et notre vie change. Então, Deus mandou dizer várias vezes para nós: Dieu a demandé plusieurs fois de dire qual a decisão que você está seguindo na sua vida? quelle est la décision que tu suis ta vie. Qual decisão você tomou de fato? Quelle est véritablement cette décision. Quando você aceitou Jesus no seu coração, que Jesus você aceitou no seu coração? Quand tu as accepté Jésus dans ton cœur, quel est ce Jésus que tu as vraiment et réellement accepté? Quando você reflete nas Escrituras, Quand tu regardes dans les Écritures e quando você lê algo que confronta o seu coração, et tu lis quelque chose, un passage qui confronte ton cœur, você realmente reflete para discernir aquilo? tu reflètes pour essayer de comprendre cela, Ou você se sente ferido e magoado e se afasta daquilo? ou tu te sens blessé et tu t'écartes de cela. Porque quando Deus manda a gente calcular, Car quand Dieu nous demande de calculer, é porque a gente vai ter que pagar um certo preço. parce que d'une certaine manière, nous allons devoir payer un prix. Para a gente ter a salvação, a gente tem que pagar nada. Pour pouvoir avoir le salut, nous ne devons rien payer. Porque é gratuita e é dom de Deus, para que ninguém se glorie. C'est gratuit et c'est de la part de Dieu. C'est un don de Dieu. Mas nós temos um papel importante a fazer, Nous avons un rôle à jouer. que é sentar e calcular se queremos ser discípulos de Jesus. C'est s'asseoir et réfléchir, calculer si nous voulons être disciples de Jésus. Porque para a gente saber o que é um presente, Pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'un cadeau,
Nós precisamos pegar o presente, Nous devons prendre ce cadeau, abrir o presente ouvrir ce cadeau e usar o presente. et utiliser ce cadeau Para saber qual é a função do presente. pour savoir quelle est la fonction de ce cadeau. Então nós sabemos que nós temos um presente que é a graça imerecida de Deus, Alors nous savons que nous avons un cadeau qui est la grâce de Dieu, a salvação, le salut, mas nós precisamos, por meio de seguir Jesus, mais au travers de notre choix de suivre Jésus, ser discípulos de Jesus, être son disciple, para viver esse presente maravilhoso. pour vivre ce cadeau merveilleux. E a Bíblia diz que se nós não somos discípulos de Jesus, Et la Bible dit que si nous ne sommes pas des disciples de Jésus, não tem como nós acessarmos esse presente merecido de Deus. nous n'avons pas comment atteindre ce cadeau de Dieu. Porque se não somos discípulos e não reconhecemos Jesus como Filho de Deus, Car si nous sommes disciples et nous ne reconnaissons pas Jésus-Christ comme le Sauveur, não vamos receber perdão de Deus, porque o perdão veio por meio de Jesus. car nous n'allons pas recevoir le pardon de Dieu, car c'est au travers de Jésus que nous le recevons. Então, o preço que nós precisamos pagar Alors le prix que nous avons à payer, é a mudança da nossa vida diante de Deus. c'est le changement de vie devant Dieu. Então, se nós éramos mentirosos, Alors si nous mentions, nós já não somos mais. nous ne sommes plus menteurs. Se nós éramos imorais, Si nous étions immoraux, nós não somos mais. nous ne le sommes plus. Se nós somos impacientes, Nous n'avons pas la patience. nós vamos lutar para não sermos mais. Nous allons lutter pour avoir la patience. Então, nós iremos buscar ser como Jesus. Alors nous allons tout simplement essayer d'être comme Jésus. Mas veja como a palavra está intimamente ligada para onde a minha vida vai. Donc ici nous voyons comment la parole elle est conduite vers où nous devons aller. E o quão importante é refletir antes de dizer alguma coisa ou tomar alguma decisão. Et comment il est important de réfléchir avant de prendre une décision. Porque Deus, ele leva muito a sério quando nós falamos alguma coisa. Car Dieu prend très au sérieux quand nous disons quelque chose. E a Bíblia até ensina aqui em Provérbios que um tolo, quando ele fica calado, ele se passa por sábio. Et la Bible dit que quand quelqu'un se tait, on dirait que c'est une personne sage, Porque pelo menos ele não falou nenhuma besteira. car il n'a dit aucune bêtise. Então, diante de Deus, aquele que reflete, Donc devant Dieu, celui qui réfléchit, aquele que busca compreender o que está celui acontecendo, qui cherche à comprendre ce qui se passe, talvez ele não vai dizer nada, peut-être il ne va rien dire, mas ele vai começar a viver como Deus se agrada. mais il va commencer à vivre de la manière dont Dieu le veut. Por isso que existem pessoas C'est pour ça qu'il existe des personnes que talvez ainda não confessou Jesus publicamente, qui n'ont peut-être pas confessé Jésus publiquement, que têm uma vida muito semelhante com a de Jesus. qui a une vie semblable à celle de Jésus. Porque a pessoa reflete, Car la personne, elle reflète, ela fala consigo mesma elle parle à elle-même, e ela decide, eu quero ser como Jesus. et elle décide, je veux être comme Jésus. E é claro que tem que chegar um momento que ela vai confessar Jesus publicamente. Et oui, à un moment donné, elle va déclarer que Jésus est le sauveur de sa vie publiquement. Porque toda boca deverá confessar Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Car toute bouche devra confesser le Seigneur Jésus comme sauveur. Isso é uma palavra de Deus. C'est la parole de Dieu. Então, existem pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador, Il y a des personnes qui confessent Jésus comme leur sauveur, mas não têm uma vida parecida com a de Jesus. mais n'ont pas une vie semblable à celle de Jésus. Então, nós começamos a lembrar de várias escrituras, com certeza você está lembrando de várias outras escrituras que se encaixam com o que está sendo dito aqui. Donc peut-être que tu es en train de te rappeler de plusieurs passages qui sont en accord avec ce que nous sommes en train de dire ici. Quando Jesus, por exemplo, disse para os fariseus se afastarem dele, ele disse, vocês dizem que me louvam, C'est comme le passage où Jésus dit aux pharisiens, vous me louez, que me adoram, vous m'adorez, mas a boca de vocês é como um túmulo aberto. mais votre bouche est comme un tombeau ouvert. Porque aqui dentro do coração Car à l'intérieur du cœur, não foi refletido e nem teve a meditação de fato que eles estavam fazendo para Deus. ils n'avaient pas vraiment la conscience de ce qu'ils faisaient vraiment pour Dieu. Então nós podemos vir aqui louvar ao Senhor, Donc nous pouvons venir ici louer le Seigneur, mas o nosso coração mais notre cœur está bem distante de Deus. est vraiment éloigné de Dieu. Então quando a gente navega pelas Escrituras, Alors quand nous plongeons dans les Écritures, Deus ele vai deixar bem claro quais são as pessoas que ele está buscando. Dieu va vraiment nous montrer par sa parole
qui sont les personnes qu'il veut. Ele diz que busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Il dit qu'il cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. E aonde que nós encontramos pessoas que adoram em espírito e em verdade? Et où nous trouvons ces personnes? Dentro de nós. À l'intérieur de nous. Então nós vamos conhecer uma pessoa Alors nous allons connaître une personne, quando a gente consegue ter uma conversa quand nous allons avoir un échange, e nós conseguimos transmitir a nossa essência para um. nous allons réussir à transmettre notre essence à quelqu'un d'autre. O que de fato estamos sentindo e pensando. Ce que nous sentons et ce que nous pensons. Quando buscamos o discernimento do que acontece dentro de nós, Quand nous réfléchissons de manière intelligente à ce qui se passe à l'intérieur de nous, e trazemos para outra pessoa que também compreenda o que se passa dentro de nós. et nous le partageons avec quelqu'un qui comprend ce qui se passe avec nous, Não é uma tarefa muito fácil ce n'est pas facile compreender o outro, de comprendre le prochain. porque o que o outro passa, ele vai sentir, vai saber. Car le prochain va comprendre et va sentir ce que nous disons. Por isso que é importante nós compreendermos muito bem o que se passa dentro de nós. C'est pour cela que nous devons comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Porque certamente nós vamos passar por momentos Car certainement nous allons passer par des moments que serão exatamente iguais ao que uma outra pessoa está passando. sera peut-être exactement la même que quelqu'un d'autre est en train de passer. Então, quando a gente se comunicar com essa pessoa, Alors quand nous allons échanger avec cette personne, nós vamos conseguir nos colocar no lugar dela. nous allons arriver à nous mettre à sa place. Então, nós conseguiremos nos ajudar mutuamente Alors nous allons réussir à nous aider mutuellement para alinhar os nossos caminhos diante do Senhor. pour pouvoir mettre nos chemins ensemble droit vers le Seigneur. Por isso que nós precisamos da palavra C'est pour ça que nous avons besoin de la parole para nos ensinar pour nous enseigner o que é certo e o que é errado. ce qui est bon et pas bon. E o que diante de Deus Et ce qui est devant Dieu é certo e errado. est bon et pas bon. Porque nós temos o nosso padrão do que é certo e errado. Nous avons nous savons ce qui est bon, ce qui est bon et pas bon. Ce qui est bien et pas bien, pardon. E Deus sabe, muitas vezes, é diferente do que nós achamos que é certo e errado. Et Dieu sait ce que nous pensons être bien ou pas bien. Então, seguir o caminho do Senhor Alors suivre le chemin du Seigneur, tem que ser uma decisão bem tomada. c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Porque nós vamos ter que conviver uns com os outros. Car nous allons devoir vivre ensemble. Nós vamos ter que conviver com pessoas que geralmente nós não convivemos. Nous allons devoir vivre avec des personnes que nous ne connaissions pas vraiment. Então, se nós começamos a refletir na caminhada cristã, Alors que si nous commençons à réfléchir dans ce chemin de croyance en Christ, e precisamos entender que precisamos calcular o que nós estamos fazendo. nous avons besoin de calculer ce que nous faisons. Porque agora nós vamos entrar em outra parte, Car maintenant nous allons rentrer dans une autre partie que é sobre o corpo de Cristo. qui est sur le corps de Christ. O porquê que nós queremos fazer muitas coisas Quand nous voulons faire beaucoup de choses e não conseguimos fazer essas coisas. et nous n'arrivons pas à faire ces choses, Porque nós não calculamos car nous ne calculons pas e não temos união na hora de decidir o que vamos fazer. et nous n'avons pas l'union pour prendre une décision. Muitas vezes nós tomamos uma decisão porque tem uma necessidade, Des fois nous prenons des décisions parce que nous avons un besoin, mas não é uma decisão de coisas que realmente queremos viver. mais ce n'est pas un besoin que nous voulons vivre. Não é algo que vem da essência. Ça ne vient pas de l'intérieur de nous. Então, viver o reino de Deus, Alors vivre dans le royaume de Dieu, quando você coloca para fora algo que vem da sua essência, quand tu mets à l'extérieur, quand tu te vides de ton essence, nós não daremos desculpas. nous n'allons pas donner des excuses. Porque nós vamos viver aquilo que nós estamos falando e decidimos que vamos fazer. Porque nós vamos viver aquilo que estamos falando Car nous allons vivre ce que nous disons e vamos simplesmente viver porque queremos viver aquilo da essência. et nous voulons vivre tout simplement parce que nous voulons vivre cette essence. E refletindo de novo lá na Torre de Babel, Et si nous revenons à la tour de Babel, mesmo que eles tomaram uma decisão para algo que não era agradável diante de Deus, même s'ils avaient pris une décision qui n'était pas agréable à Dieu, foi algo que partiu do coração deles. c'est une chose qui est sortie, qui est venue de leur cœur. E eles realizaram. Et ils ont réalisé. E por que hoje na igreja Et pourquoi aujourd'hui dans l'Église, nós não realizamos grande parte das coisas que nós queremos fazer? nous n'arrivons pas à faire une grande partie des choses que nous voulons faire? Porque muitas vezes esperamos ter uma boa comunhão uns com os outros, mas nos decepcionamos. Parce que nous attendons en fait à avoir une bonne communion avec les frères, mais nous n'y arrivons pas.
Porque não refletimos a profundidade do perdão. car nous ne reflétons pas le véritable pardon. Nós não refletimos qual é o tamanho da misericórdia de Deus. Nous ne reflétons pas quelle est la taille de la miséricorde de Dieu. Porque se tivéssemos de fato o nosso coração enraizado na palavra de Deus, Car si notre cœur était vraiment dans la parole de Dieu, nessa decisão de Deus de nos amar ao ponto de entregar o seu filho, du fait de Dieu puisse donner son propre fils pour nous, nós não nos importaríamos se o nosso irmão nos ferisse. nous n'allions pas nous importer si notre frère nous lance une parole mauvaise. Porque nós estaríamos prontos a perdoar. Car nous allons être prêts à pardonner. E nós entenderíamos a profundidade de perdoar o nosso irmão, Nous allons comprendre le besoin de pardonner notre frère, porque Deus não perdoa aquele que não perdoa. car Dieu ne pardonne pas celui qui ne pardonne pas. Eu vou repetir porque isso é muito sério. Je vais le répéter car c'est très sérieux. Se você não perdoar qualquer pessoa aqui na Terra, Si tu ne pardonnes personne ici sur terre, você não será salvo. tu ne seras pas sauvé. Essa é a decisão, essa é o cálculo. Voici la décision, voici le calcul. Você não será salvo. Je ne serai pas sauvé. Eu não serei salvo se eu não perdoar o meu próximo. Je ne Não serai só o pas que está na sauvé. igreja. Je ne serai pas sauvé si je ne pardonne pas mon frère qui est dans l'église, mais pas seulement dans l'église. Qualquer pessoa. Peu importe la personne, Por mais difícil que seja, même si c'est difficile, por qualquer coisa que seja, pode ser uma atrocidade que tenha acontecido. elle peut avoir fait quelque chose de très grave. Se não perdoarmos, Si nous ne demandons pas pardon, não seremos salvos. nous ne serons pas sauvés. Se cometemos alguma blasfêmia contra o Espírito, Si nous blasphémons contre le Saint-Esprit, não seremos salvos. nous ne serons pas sauvés. Se vivermos deliberadamente o pecado, Si nous vivons délibérément dans le péché, não seremos salvos. nous ne serons pas sauvés. Por isso devemos calcular a decisão que temos diante de Deus. C'est pour cela que nous devons calculer notre décision devant Dieu. E hoje de manhã, Et ce matin, o Espírito falou, Felipe, l'Esprit m'a dit, Philippe, uma impressão. Já não há mais muito tempo. il n'y a plus de temps. O Júlio pregou aqui um tempo atrás Le pasteur Julio a prêché quelque temps en arrière. e ele falou por diversas vezes, Il a dit plusieurs fois, vamos parar de brincar de sermos cristãos. arrêtons de jouer à être chrétien. Vamos parar de brincar de sermos cristãos. Arrêtons de jouer à être chrétien. Naquele momento eu não entendi muito bem, porque ele estava repetindo várias vezes, À ce moment-là, je n'ai pas tout compris parce qu'il le répétait plusieurs fois. mas hoje eu entendo. Mais aujourd'hui, je comprends. Porque um dos sinais do fim dos tempos Car l'un des signes de la fin des temps, é a apostasia, c'est l'apostasie. que é justamente uma mente que já não se importa mais em viver o cristianismo. Car c'est une pensée qui ne s'inquiète plus de vivre le christianisme. É não se importar mais com o que é viver o cristianismo. De ne plus s'importer de vivre le christianisme. Então, quando nós falamos de conceitos que devemos ter diante de Deus, Alors quand nous parlons de concepts que nous devons avoir devant Dieu, nós queremos superficializar muitos desses conceitos. nous voulons rendre de façon superficielle ces concepts de Dieu. Se falarmos sobre a mentira, Si nous parlons du mensonge, nós vamos dizer, mas é normal. nous allons dire, ah mais c'est normal, Você dizer uma mentirinha aqui, uma mentirinha dire un aqui. petit mensonge là, là-bas. E não calculamos a gravidade dessa mentira. Et nous ne calculons pas le danger de ce mensonge. Se nós falarmos sobre manter uma pureza diante de Deus, Si nous parlons d'avoir une pureté devant Dieu, nós começamos a relativizar as coisas. nous allons changer cela de façon relative. Começamos a dizer que é normal porque a carne é fraca. Nous allons dire, oui, c'est normal, notre chair est faible. É normal porque nós somos mesmo assim. C'est normal parce que nous sommes comme ça, c'est notre nature. Ou podemos dizer até que, não, Deus me fez assim. Nous pouvons même dire, ouais, mais Dieu m'a Eu fait sinto essas comme coisas porque Deus me fez ça. assim. Tu fais ces choses parce que Dieu m'a fait comme ça. Então aceitamos determinadas situações Alors nous acceptons quelques situations porque já começamos a não se importar muito com a gravidade do que é cometer o pecado. car nous faisons en sorte que cela soit banal en fait de pratiquer le péché. Não calculamos o que é viver com Deus. Nous ne calculons pas qu'est-ce que
qu'est-ce que c'est véritablement de vivre avec Dieu. E eu não estou nem dizendo de ser perfeito, porque nós não vamos ser perfeitos enquanto Jesus não voltar. Et je ne vous demande pas d'être parfait, car personne n'est parfait, nous serons parfaits qu'une fois que Jésus sera revenu. Eu estou dizendo de ter um coração quebrantado diante de Deus. Je dis d'avoir un cœur brisé devant Dieu. De quando a palavra mostra assim, poxa, eu estou em pecado. Que quand la parole nous dit « je suis en péché », Nós vamos pedir perdão para Deus nous allons demander pardon à Dieu. e no dia seguinte nós vamos lutar, fazer de tudo para que não voltemos a cometer o mesmo erro. Et le jour d'après, nous allons lutter pour ne pas reproduire ce péché. Nós vamos estar dispostos a ir até o fim da vida, Nous allons nous mettre à disposition d'aller jusqu'au bout de cette vie, talvez sem realizar aquele sonho que a gente queria no fundo do coração, sans pouvoir réaliser un rêve que nous avons au fond de notre cœur, mas que nós talvez saibamos que ele vai nos afastar de Deus, en sachant que ce rêve va nous éloigner de Dieu, mas que nós estamos dispostos a abrir mão daquilo. mais nous sommes prêts à laisser tomber cela. Deus quer um coração quebrantado. Dieu veut un cœur brisé. Então, calculem Alors calculez o que vocês querem com Deus. Calculez ce que vous voulez avec Dieu. Eu tenho que calcular todos os dias. Je dois calculer tous les jours. Eu tenho passado um momento nos últimos anos J'ai passé un moment pendant ces dernières années de não buscar com tanta intensidade como eu deveria buscar. de ne pas rechercher avec une grande intensité comme je devrais le faire. Então, por observar, como vai o mundo espiritual, as igrejas hoje em dia, Alors le fait de voir comment va le monde spirituel dans plusieurs églises, eu comecei a me questionar, será que vale a pena ficar tão firme assim com as pessoas se elas não querem saber mais nada de Deus? est-ce que ça vaut le coup vraiment d'être là à côté de ces personnes qui ne veulent pas vraiment Dieu? E até para minha própria vida eu pensei, será que vale a pena mesmo eu andar nesse caminho assim? Será que é isso mesmo? Est-ce que ça vaut le coup de vraiment marcher droit dans les chemins de Dieu? Est-ce que ça vaut le coup? Então a vontade de começar a relativizar as coisas, Alors la façon de voir les choses un peu relatives commence à venir. ela começou também a querer crescer no meu coração. Et elle a commencé à vouloir grandir dans mon cœur. Então eu comecei a ter um momento de ficar no comodismo. Alors j'ai commencé à être dans un moment où j'allais me mettre à l'aise. Então, por muitas coisas que eu vivi no passado Alors, de par beaucoup de choses que j'ai vécues dans le passé e que tiveram consequências até os dias de hoje, et qui ont eu des conséquences jusqu'au jour d'aujourd'hui, e juntando com todas as coisas que eu fui vendo e observando, et avec toutes les choses, si on rassemble cela avec toutes les choses que je suis en train de voir et examiner, me trouxe um pequeno momento de apostasia, ça m'a ramené à un léger moment d'apostasie, um pequeno momento diante de Deus. un petit moment devant Dieu. Mas para mim foram anos. Et pour moi, ça a été des années. Então, para mim, quando eu digo que precisamos calcular, Alors moi, quand je dis nous devons calculer, para mim é algo muito sério, porque de fato precisamos entender que esse Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eternamente, c'est quelque amém. chose de très sérieux, car nous devons comprendre que ce Dieu que nous servons, c'est le même hier, aujourd'hui et demain. Então, antes as pessoas, por não ter Jesus, morriam de encostar na arca. Avant, les personnes qui n'avaient pas Jésus mouraient rien qu'au fait de toucher l'arche. Hoje, se talvez tiver a arca, não vamos morrer, porque tem Jesus para interceder por nós. Aujourd'hui, s'il y avait l'arche, nous n'allons pas mourir, car Jésus est venu pour nous. Mas quando Jesus voltar Mais quand Jésus reviendra para julgar as pour nações, juger les nations, que é por isso que ele vai voltar a segunda vez, car c'est pour cela qu'il va revenir la deuxième fois, muitos irão morrer. beaucoup vont mourir. E se eu mesmo não calcular todos os dias e decidir caminhar com Jesus, Et si moi, je ne calcule pas tous les jours comment je vais marcher avec Jésus, eu irei morrer. je vais mourir. Mas não a morte física, Ce n'est pas une mort physique, pois não devemos ter medo de morrer fisicamente. car nous ne devons pas avoir peur de mourir physiquement. O temor é justamente morrer espiritualmente. La crainte, c'est de mourir spirituellement. Pois Deus pode matar tanto a alma quanto o espírito. Car Dieu peut tuer aussi bien l'âme que l'esprit. E esse é o nosso temor. Et voilà, voici notre crainte. Então hoje eu queria trazer aqui Alors aujourd'hui, je voulais vous ramener uma reflexão de esperança. une réflexion d'espoir. Porque se você está vivo escutando isso hoje, Car si tu es vivant et tu écoutes cela aujourd'hui, isso é a misericórdia de Deus para a transformação das nossas vidas. c'est la miséricorde de Dieu pour la transformation de notre vie. Então, mais vale um cachorro vivo Alors, mieux vaut un chien vivant do que um leão morto. qu'un lion mort. Por mais que o leão seja poderoso, Même
si le lion est puissant, ele já não pode fazer mais nada. il ne peut plus rien faire. Mas nós que somos uns pequenos cães, né? Mais nous qui sommes des petits chiens, Nós podemos mudar. nous pouvons changer, Nós podemos nos arrepender, nous pouvons nous repentir, aceitar o evangelho accepter l'évangile e de novo falar com Deus: Deus, et dire Dieu, eu quero ser como Jesus. je veux être comme Jésus. Hoje eu reflito e decido com o Senhor. Eu quero ser como Jesus. Aujourd'hui, je pense et je réfléchis à comment je veux vivre. Eu reconheço que eu pequei nisso. Je reconnais que j'ai péché à ce moment-là. Perdoe os meus pecados e eu Pardonne quero mes péchés. seguir com o Senhor. Et je veux te suivre. E graças ao sangue de Jesus Cristo, Et grâce au sang de Jésus, isso é possível. cela est possible. Então, meus irmãos, Alors mes frères, não se desesperem, n'ayez pas peur. porque não é o fim. Ce n'est pas la fin. O fim é quando morrermos La fin, c'est quand nous allons mourir ou quando Jesus voltar. ou quand Jésus reviendra. Eu não quero esperar o último momento, Je ne veux pas attendre le dernier moment, nem quando eu estiver quase morrendo, ni même que si je sois près de la mort, ou nem quando Jesus voltar. ni quand Jésus reviendra. Eu quero agora, Je veux maintenant, por meio da graça que há em Cristo au Jesus, travers de la grâce qu'il y a en Jésus, sair do comodismo, sortir de ma place à l'aise, arrepender dos meus me pecados repentir de mes péchés e endireitar os meus caminhos com o Senhor. et me remettre dans le droit chemin. E eu chamo que cada um também faça isso. Et je souhaite que chacun de nous puisse faire cela aussi. Você que já aceitou Jesus e fez a boa confissão, Toi qui as accepté Jésus et qui as fait ta confession de foi, reflita novamente pense à cela no seu coração dans ton cœur e vá a Deus outra vez. et va à Dieu encore une fois. E se foi sincero, Et si ça a été de manière sincère, agradeça a Deus. remercie Dieu. Se foi algo emocional, Si ça a été quelque chose sur se l'émotion, arrependa, repens-toi, confesse, confesse, mas com um cálculo bem feito. mais maintenant avec le calcul bien fait. E siga novamente o caminho do Senhor. Et suis de nouveau le chemin de Dieu. Porque Deus, ele simplesmente apaga todos os nossos pecados. Car Dieu, tout simplement, il efface tous nos péchés. E é o que eu quero deixar hoje em nome de Jesus. C'est voici la parole que je veux vous laisser aujourd'hui. Que a gente possa se alegrar todos os dias Que nous puissions nous réjouir tous les jours e compreender o tamanho do amor de Deus. et comprendre la taille de l'amour de Dieu. Vamos terminar com uma oração. Je vais finir avec une prière. Senhor, obrigado por mais um dia poder falar da Tua Palavra. Seigneur, merci pour une fois de plus parler de ta parole. Obrigado por o Senhor todos os dias ter misericórdia e paciência conosco. Merci pour avoir tous les jours la miséricorde et la grâce avec nous. Por todos os dias nos falar onde precisamos nos arrepender. Nous parler où nous devons nous repentir, Por nos falar, Pai, qual caminho devemos seguir diante do Senhor para sermos parecidos com Jesus. pour nous montrer quel est le chemin que nous devons suivre pour nous ressembler à Jésus, Por ter deixado Tua Palavra que foi escrita com sangue, pour avoir laissé ta parole qui a été écrite avec du sang, que nos direciona claramente durante a nossa vida para sermos como Jesus. qui nous montre le chemin pour pouvoir suivre Jésus. Esse maná, Senhor, Cette manne, esse alimento que vivifica a nossa alma, cette nourriture qui remplit notre âme, que nós possamos decidir levá-la para o íntimo do nosso coração, que nous puissions l'emmener dans le plus intime de notre cœur, com todo o entendimento, como a palavra diz, avec toute la connaissance, comme ta parole le dit, para que possamos tomar a boa decisão diante do Senhor, ó Deus. que nous puissions prendre la bonne décision en toi, Seigneur, Que possamos perseverar e lutar até o fim pelo Teu reino. et que nous puissions persévérer jusqu'à la fin pour toi, Seigneur, O reino que já está aqui, pour ce royaume qui est ici, mas que virá. mais pour celui qui viendra aussi, Pois o Senhor é poderoso, Pai. car tu es puissant, Seigneur. E em Cristo Jesus encontramos a esperança e a redenção dos nossos pecados. Car en Christ Jésus, nous trouvons l'espoir et le pardon pour nos péchés. E por meio dele, ó Deus, Et au travers de lui, eu oro por todos que estão aqui, je prie pour tous ceux qui sont ici. para que possamos juntos decidir Sim, Pai. honrar e glorificar Sim, o Teu Deus, nome. toda honra e glória é tua, Senhor. Glorifier ton Saint-Nom. Não somente com nossas palavras da boca para fora, Pas seulement avec Sim, nos Deus. mots, mas com o que vem do interior da nossa alma, mais avec ce qui vient de l'intérieur, de notre intérieur, de notre que âme, vem de todo o nosso ser, ó qui vient Deus. de tout notre être. Pois eu tenho a certeza, Senhor, Car je suis sûr que quando nos unirmos para honrar e glorificar o Senhor com todo o nosso entendimento, quand nous allons nous réunir pour glorifier ton nom et adorer ton nom, nenhuma adversidade poderá nos parar, plus rien ne pourra nous arrêter. pois é o Senhor que estará guiando a nossa decisão.
car c'est le Seigneur qui va guider notre décision. É o que eu te oro e agradeço em nome Je do teu te filho remercie, Jesus. Seigneur. Amém. Amém, glória a Deus.